Salve galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Especialista. Hoje estamos aqui com o nosso grande convidado, Pablo, que é especialista em automóvel. Como sempre, meu grande amigo Luciano Domingues. Luciano Domingues, apresenta nosso convidado aí, fala um pouquinho aí sobre o que a gente vai ter dos temas hoje. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, mais um episódio fantástico do Café com Especialista. Hoje, como prometido, o nosso primeiro convidado, Pablo Edson, que é especialista em carros. Ele tem um canal no YouTube, entra lá, segue ele também. Pablo, se apresenta aí, fala um pouquinho para nós aí. Pessoal, bom dia, né? Bom dia a você que está nos assistindo. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. E a gente vai dividir um pouquinho da experiência aí, do que a gente vivencia aí nos carros, né? Passar um pouquinho para vocês aí um pouco de como que está o mercado automotivo nesse ano de 2025, o que vem sendo de tendência, o que a gente espera que aconteça aí nos próximos anos. Perfeito, Paulo. Luciano Domingues, faz o nosso momento merchan. Temos nosso primeiro patrocinador aqui do canal. Rapaziada, nós estamos aqui com o pessoal da Tábua e Artes. Tábua e Arte, eles são lá de Santa Catarina, eles fazem tábuas personalizadas. Aqui tem o Instagram deles, depois a gente vai deixar o link, o telefone deles. Pode anotar, a gente vai colocar também no canal. 49 9979 1172. Ó, isso aqui é uma petisqueira que eles fizeram, muito bem feito. Eles fazem tábua, fazem facas, fazem todo tipo de tábua para churrasco e souvenirs. Souvenirs, todo né? tipo de souvenirs. Tanto para utilizar em casa, no churrasco, para você dar de presente também. Pessoal, Tábua e Arte, beleza? Tem o Instagram deles aqui e depois nós vamos colocar o link também. Pessoal da Tábua e Arte, aquele abraço, hein? Meu amigo Pablo, para a gente começar o assunto, que esse assunto é importantíssimo e muito quente. Me diz aí qual que é a sua expectativa sobre o mercado dos automóveis, tanto que a gente vive atual quanto para os próximos anos. As montadoras realmente estão entregando tudo aquilo que elas cobram no preço, está entregando valor agregado? Isso. Falando um pouco aí propriamente do carro em si, né, propriamente dito da entrega por parte das montadoras, eu particularmente entendo e já sei que o preço não é condizente. Hoje você pagar aí 180 mil num SUV, porque é um preço médio aí, vamos falar um SUV, não um SUV de alto padrão, mas um SUV médio aí, porque se eu for citar por marcas, tem SUV que custa 300, né? Tem a entrada dos elétricos também, primeiro começou com híbridos e agora elétricos, que já não é a primeira vez que vem para o Brasil essa modalidade de veículos, e eu entendo que, assim, isso é uma opinião particular minha, eu não acredito que vai vingar no Brasil esse tipo de tecnologia. O mercado já está meio que pipocando, capengando, tem que usar esse termo, dos elétricos, porque não que não está vendendo, tá pessoal, está vendendo, os concessionários estão vendendo, mas e a revenda desse carro? Né? Muita gente fala ele não dá manutenção. Será que alguém já observou? Tem até um vídeo aí no YouTube, se vocês procurar, quanto custa para trocar o kit de baterias de um elétrico desse? Eu ouvi dizer que é muito caro mesmo. É caríssimo. Então será que alguém já pesquisou no YouTube o que acontece num acidente se um elétrico desse bater violentamente, como acontece infelizmente nos automotores a combustão? O que acontece? Então assim, é um mercado que ainda ele sofre demais com alguns aspectos de segurança, principalmente. É um carro que não dá muita manutenção, porém ele tem um aspecto tecnológico aí embutido que fica caro uma manutenção possível, né? Então ainda é um mercado que ainda é duvidoso no meu ponto de vista. Dizendo, é um mercado que está sendo vendido como uma solução, sem analisar o que está em volta dele ali, né? Isso. Basicamente ele é uma experiência, né? A gente está vivendo ali uma fase de teste do mercado dos elétricos. É claro que é uma maravilha para quem compra, para muito pessoal que usa no trabalho. Você não abasteceu o seu carro, você não encheu um tanque, gastar R$300, como é comum, né, na gasolina hoje, R$6,20 aqui. Mas, Pablo, então isso seria uma solução para quem realmente utiliza o carro como uma forma de meio de vida, né, para ganhar ali o meio de vida. Para quem usa talvez o carro, seria legal. Para quem usa o carro no trabalho e faz dele um negócio, é uma economia fantástica, a gente sabe disso. Mas eu particularmente prezo muito pela segurança da minha família, das pessoas que estão próximas comigo, e você ter um carro desse que está sujeito a um acidente e uma explosão, a gente vai falar que não, é difícil acontecer, de combustão também explode, numa proporção bem menor, com certeza, dependendo do impacto. Se gerar fogo, faísca num acidente, o carro elétrico fica muito perigoso. Olha, pessoal, por isso é bom a gente ter sempre a opinião do especialista. É o tipo de informação que eu não sabia. Andei vendo alguns vídeos no YouTube,
né? Não chegaram a falar sobre esse tema que você falou agora, mas é algo que tem que se levar em consideração. Sim, a segurança é em primeiro lugar, né? E nisso os carros a combustão, eles estão no mercado há quantos anos, né? Então os testes são muito bem feitos, muito bem elaborados aí pelas montadoras, né? A verdade também é que os pátios estão cheios, né? A montadora está com o estoque aí abarrotado. Quando a gente anda aí nas avenidas, a gente vê muito carro elétrico rodando. Sim. Não, quando eu falo... agora generalizando, né? Os pátios cheios, tanto a combustão quanto a elétrica, né? A venda está muito dificultosa, muito impactado pela taxa de juros hoje do mercado, né? Perfeito, Pablo. E fazendo aí um comparativo com o mercado imobiliário, está tendo uma falta de produtos dentro do mercado imobiliário. A gente vê aí, a gente trabalha com uma construtora que é uma multinacional de grande porte e em determinados momentos a gente chega a ficar até sem estoque, né, Luciano? Sim, exato. Por incrível que pareça, né, a gente também trabalha um pouco com imóveis, as construtoras estão vendendo muito, elas sempre venderam muito bem. O plano do governo da Minha Casa Minha Vida facilita demais isso, os incentivos por parte do governo. E por que essa falta de estoque? Porque as construtoras também sofrem com o custo da construção, com o custo da mão de obra, então elas também têm receio. E esse cenário econômico, ele de taxa de juros altas, ele tira o investidor um pouco do Brasil, ele tira o dinheiro daqui. Então as construtoras que têm o capital, elas também seguram um pouco. Elas têm medo também, né? Ô Pablo, falando agora que você entrou nesse assunto sobre taxa de juros, vamos fazer um comparativo real e um comparativo inteligente, que pessoas que antes de investir, a pessoa tem que fazer esse comparativo. Hoje uma taxa de juros para se comprar um automóvel de segunda mão e um automóvel novo, quanto você pagaria ao mês ou ao ano? Veja pessoal, que é claro que a gente pegar um carro zero, normalmente a concessionária vai te oferecer uma taxa de juro menor, desde que depende também da sua entrada, mas a taxa de juros, uma pitada do cálculo dela está em função da garantia. O que é a garantia? É o próprio veículo. Um veículo novo, 0 km, ele é uma garantia melhor do que uma garantia usada. Entendi. Então, isso impacta no preço do dinheiro, no custo da taxa. Então, a gente tendo, claro, um carro 0 km, ele é uma garantia melhor para o banco. Né? O banco sabe que ele vai durar mais, se ele precisar retomar esse bem. Então, a taxa de juros é um pouco menor no 0 km. Ô Pablo, isso é um comparativo muito bom que você fez, que o Luciano também vai poder agora integrar essa parte, que é o seguinte, dentro do imóvel também, se você for financiar o imóvel, se você for pegar o imóvel novo, a taxa de juros vai ser menor do que a taxa de juros de um imóvel usado, né, Luciano? Com certeza, a taxa de juros é menor, né, para facilitar e ajudar a pessoa a comprar o seu primeiro imóvel, né? E a valorização, né, que não precisa nem falar, né, pessoal? O carro... E na prática também é isso que o Pablo falou, o banco não é uma associação de caridade, o banco ele é feito para ter lucro. Então assim, se ele precisar retomar um carro novo, ele vai ter muito mais sucesso do que se precisar retomar um carro usado. A mesma coisa é num imóvel novo, um imóvel usado, ele vai ter uma perca menor. Um dos impactos, porque às vezes a gente pensa que a taxa de juros, é claro, a taxa de juros ela é bem ditada pelo mercado acerca de uma gestão econômica macro dentro do país, né? E aí a gente tem um monte de coisa intrínseco nesse meio, tipo, quando a gente fala gestão econômica do governo, despesa pública sem limite, isso dita muitas regras da taxa de juros, por isso que a gente está pagando, hoje a Selic está 14,25, que é a taxa parâmetro. Agora, na questão do carro e do imóvel, a taxa que precifica eles, é claro, é embasado na Selic, que é o custo do dinheiro para os bancos, mas a gente tem uma questão aí da garantia, que vai impactar se a garantia é nova, se a garantia é usada, vai impactar. Então, a taxa de juros também, na hora que o banqueiro vai calcular, ela também tem a formação do preço de venda, e isso engloba vários fatores, né, como garantia, risco de crédito daquele cliente individual, porque há um tempo atrás o banqueiro lançou aí o Open Finance, né, e ele valorizou pessoas que dividiam as suas informações entre bancos, mas ele não fala a verdade para o consumidor, isso aí era para ele precificar melhor cada CPF. Olha só. Entendeu? Então, assim, essa ótica do banqueiro é uma e o que ele vende para o mercado é outra. A gente sabe que o Open Finance é para precificar o CPF de forma individualizada, né? Entendi. Na prática, hoje, vamos supor, eu, Bruno Garcia, Luciano Domingues, se formos comprar aí um carro novo hoje, a gente está pegando na faixa do quê? De 10, 12 ao ano? Não, isso aí é imóvel.
Isso é imóvel. O carro não pega isso não? Um carro novo hoje depende muito do valor da sua entrada. Quanto maior for a sua entrada, menor é a sua taxa, porém aí a gente vai falar em algo em torno de 1,5%, 1%, num carro zero, você dando aí 50% de entrada, 60% de entrada em alguns casos. Há 6 meses atrás, quando a Selic estava um pouco menor, tinha algumas concessionárias que conseguiam fazer 24 vezes sem juros, né? Você dando aí 60% de entrada. Mas já está difícil de achar esse plano de pagamento. Sim. Aí. Ó, galera, num comparativo, a gente vai colocar aí, por exemplo, se você for financiar imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, seu primeiro imóvel, taxas a partir de 4,75, 5,6, né, até 8, 9, agora com faixa 4, vai até 10,5 ao ano. Para você ver a diferença entre um imóvel, um investimento de um imóvel e de um carro. Então assim, já na compra do imóvel você já vai sair ganhando na taxa de juros. Isso para quem... O cara vai ganhar de qualquer jeito comprando um imóvel. Eu mexo com carro há anos, tenho meu canal no YouTube, né? A gente gosta. Acho interessante para nós. Eu vou pedir pro editor colocar na tela ali, vou passar. Mas assim, o carro é uma paixão nacional. Eu também gosto. Quantos erros eu já não cometi comprando carro? Quanto dinheiro eu já não perdi? É uma paixão nacional. A gente gosta do carro. Só que assim, como investimento, não dá nem de longe para comparar com o imóvel. Pessoal, só aproveitando aqui o gancho, a gente está ali com uma imagem, eu vou falar rapidinho para vocês mais ou menos como que funciona essa ótica, essa visão. Em 2010, um carro custava R$200 mil. Hoje ele vale 90, com seguro e IPVA você gastou 70 mil. Ou seja, o carro de 200 mil hoje está valendo 90, você perdeu 110. A grosso modo falando, um imóvel em 2010 custava 200 mil, hoje ele vale 700 mil, só de aluguel você recebeu 130 mil. Então, a diferença é gritante, né? É gritante. O investimento em imóvel, pelo que a gente vê acontecer aqui no mercado da nossa região, por mais que muitas pessoas falem, mas o imóvel não vende assim. Pessoal, o imóvel subiu, valorizou e infelizmente eu tenho que falar isso, quem quiser um imóvel hoje, vai ter que pagar o preço que custa de acordo com a região. Eu acho que as pessoas têm a falsa sensação de que investir num carro não é mais vantajoso do que investir no imóvel pelo prazo, né? Pelo prazo que a pessoa vai estar, porque às vezes a pessoa ela coloca ali 420 meses, 35 anos, aproximadamente ali 35 anos eu vou estar pagando o imóvel. Só que assim, hoje estudos comprovam que a média de quitação de um imóvel hoje é entre 10 a 15 anos. Ou seja, essa pessoa que comprou o imóvel em 2010, hoje ela já teria esse imóvel praticamente quitado. Por quê? Porque é utilizado várias formas de amortização e estratégias para se quitar o imóvel mais cedo. Então a pessoa às vezes coloca ali na balança, eu vou comprar um carro, porque eu já vi várias pessoas que financiaram 1, 2, 3 imóveis, ficaram ali de 4 a 7 anos, né, que é o prazo para poder pagar o imóvel, para poder pagar o automóvel, e não teve a coragem de financiar o imóvel porque acha que é muitos anos pagando, tá? E tem duas coisas importantes, pessoal. O melhor momento para você comprar o imóvel é agora, é correndo. Isso. Pessoal, se você está com intenção de comprar o imóvel, corre atrás do corretor, corre atrás da sua construtora, vai e compra, porque só tem uma coisa para dizer para vocês, esse imóvel vai subir, ele vai se valorizar. É verdade. E você vai ter que pagar mais. O preço que estava há 6 meses atrás, a gente tinha uma outra unidade aqui na MRV em Londrina por 220 mil, hoje já não tem mais, hoje já é 250, entendeu? Então assim, e tá difícil de achar a unidade a 250. Ô, Pablo, eu tenho uma história bem rapidinha, que eu tenho um cliente meu, e até estava comentando com o Luciano esses dias, que é o seguinte, há mais ou menos 7 meses atrás ele entrou em contato comigo, tá? Ele já tentou comprar já umas 2 ou 3 vezes, pelo menos há uns 5 anos atrás que ele está tentando comprar. E sempre acontece. Sempre acontece, é sempre a mesma coisa. Bruno, que a taxa de juros agora está muito alta, eu acho que vou esperar mais um pouco e tal, porque eu não quero e tal. Vou ajuntar o dinheiro. E diz ele, olha, ele tem uma renda de aproximadamente 3.700, aí com algum benefício que ele recebe ali, umas horas extras, ele chega a pegar próximo ali dos R$5.000. E ele falou que de 7 meses para cá, de uma maneira mágica, que eu não consegui entender como, porque uma pessoa que ganha... Fala para ele passar para nós. Eu quero a receita. Passar a receita para nós.
Ele disse que conseguiu juntar 50 mil reais. Então passa mesmo. Não consegui entender como, porque se É só pessoal, vamos perguntar, deixa nos comentários. Ele tá no Brasil, né? não, eu acho que ele tá em Marte. Não é possível, né? Ou em sonhos, ele tá conseguindo. Mas ele não toma café, né? Tá 50 Nem café, nem azeite ele tá Então é tomando, isso. ele tá economizando o máximo, ele tá fazendo o efeito reverso. Ó, não sei, se não me engano, se não me falha a memória, acho que em Saturno tem show de diamante. Sabia disso? Deve estar lá então. Deve estar lá. E aí ele disse que nesse prazo eu falei pra ele, cara, mas de verdade, se você realmente conseguiu, eu não vou duvidar, às vezes pode ter feito algum negócio misterioso, uma aplicação, De alguma repente coisa. recebeu uma herança. Pode ser, isso. Dinheiro por A fora. gente tá brincando aqui, Mas a diferença do imóvel que há 7 meses, é o que o Pablo falou, há 7 meses atrás estava num valor e hoje esse imóvel está pelo menos aí 60 mil reais a mais o valor dele. Então a valorização que teve, o dinheiro que ele conseguiu ajuntar Não supriu, né? não supriu a valorização diferença do imóvel. a valorização. Queria também aproveitar, Bruno, para desmistificar um pouco, porque aí na internet é muito bonito, a gente vê muito consultor de investimentos aí, não, a melhor coisa é você montar uma carteira, porque você vai receber um dividendos mensal. Galera, receber dividendos você tem que ter um patrimônio forte, porque senão não é verdade, você não vai receber quase nada, essa é a verdade. Você tem 20 mil para você aplicar e você vai achar que você vai receber quanto de dividendos, entendeu? Então assim, não é dizendo que não é legal você guardar, não, é que uma coisa que acontece, pelo menos comigo, se com vocês for diferente, deixa nos comentários aí pra gente. Você tem um dinheiro aplicado, doeu sua barriga, você corre no banco e saca, você realiza a aplicação. E se você tem um imóvel? Como que você vai vender? Você vai pensar duas Pablo, vezes.